Gente, eu estou aqui com o João Anacleto e ele apresenta, produz, escreve, ele filma o canal A Roda. Inclusive, ele escreveu a letra do Shallow Now. Ele brigou até com o Luan Santana para poder participar lá do DVD da Paula Fernandes. Ele teve no Mineirão na Copa de 2014. Lá, ele teve torcendo contra o Brasil no 7-1 para a Alemanha. Aí não. Não? Aí não, porque se eu tivesse na Copa de 2014, o pessoal não saía com todos os dentes da boca lá daquele Mineirão. Você ficou irritado mesmo com esse negócio. Nossa senhora, cara, que eu briguei com a família. Você não brinca. Tava todo mundo nessa hora de política, né? Todo mundo falando de política. Tem que ser goleado mesmo para Dilma cair. Eu falei assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus, nós estamos passando pela pior derrota da história do Brasil. E vocês estão falando de Dilma, PT e Aécio. Pelo amor de Deus, para. O futebol é muito mais importante que isso aí. Minha nossa, eles estavam misturando tudo, política com futebol ainda. Meu Deus, gente do céu. Não, aquele dia eu saí de 2 grupos da família. Depois eu voltei, calma. Eu não vou nem te perguntar o que aconteceu ano passado, mas depois a gente passa por lá. Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar uma parte da sua vida aí, e aí se você tiver alguma história bacana para contar, você me fala. Você começou fazendo economia no Mackenzie em 99. Isso. É isso? Tem alguma história do Mackenzie? Eu deixo para lá. Não, pode falar, porque aquele foi o dia não, né? O período em que eu me conheci, né? Porque assim, eu perdi meu pai muito novo, meu pai fez economia também no Mackenzie, e eu queria mais ou menos que seguir esses passos, apesar de eu ser muito mais comunicativo e tal. Eu achei que fazer economia seria uma conservação de futuro, vamos dizer assim. E aí entrei com 18 anos, comecei a trabalhar, fui bancário muito tempo, né? Trabalhei no Bradesco, trabalhei numa consultoria tributária que me ensinou. Eu sou um dos poucos jornalistas que sabe fazer conta. Mas chegou no 7º semestre e eu tive aquela crise existencial, né? Tava me sentindo mal até, tava muito gordo, enfim. E aí eu entrei num estágio num banco, no Banespa, ainda era Banespa, óbvio que nós somos velhos, né? Que beleza. E aí, do meu tempo também, os cabelos brancos dizem tudo. Isso aí. E aí eu fiz amizade com os guardas lá do banco, um treinava boxe e tal, eu falei, eu vou treinar. Aí essa coisa do exercício, né, que o exercício oxigena a nossa mente, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer, era muito ligado em esporte e carro, eu falei, vou tentar. E aí eu renovei o estágio no Banespa. No dia que eu renovei o estágio por mais de um ano, porque era um estágio legal de grana, né? Os estágios de economia pagavam bem. Quando renovou, no dia que renovou, no outro dia eu tranquei a matrícula no Mackenzie, do 7º para o 8º semestre. E aí eu falei, eu não quero fazer isso mais. Nossa. Aí fiquei 6 meses pensando no que ia fazer, mas trabalhando, né? Porque tinha que ter renda. Sim. E aí decidi por fazer jornalismo, por ouvir muita coisa em rádio, sou muito ligado em rádio, apesar de não ter nada de carro em rádio, mas vai ter, calma. Mas você gostava de fotografia, né? Se você se especializou em fotografia, você já gostava disso aí. Então, na verdade, a fotografia veio justamente junto com o estágio de repórter automotivo, vamos dizer assim, que não tem estágio, né? Quem é repórter, reporta, se é estagiário, editor ou diretor, mas só vai aprender isso depois. Aí eu entrei num site de cinema, passei se não me engano, chamava Cineclick, fui aprovado, e aí 2 dias depois me chamaram para uma revista pequenininha, chamava Auto e Técnica, do Ricardo Caruso, aliás. Sim. E lá eu fazia tudo, né? Eu cheguei lá, tinha o dono. Ali você mexeu com o Tony. Tinha o dono. Carro online. Você fez o Max Tony. Não foi alguns projetos que você fez? Não, mas isso foi depois. Isso foi depois? O começo foi bravo, porque o começo foi na Auto e Técnica, pequenininha, uma casa na Vila Mascote. O Ricardo Caruso me ensinou muito, principalmente de história de carro americano, de carro europeu. E ali eu lavava os carros, fotografava, testava e escrevia. E já com 8 semestres quase de faculdade nas costas, né? Não tinha me formado ainda, mas em 1 ano e meio me formaria, mas não quis continuar. E aí, 6 meses depois, entrei na faculdade de jornalismo, e aí
Aí andou. Aí eu fui chamado, tinha um amigo meu, Rafael Pasqualin, que correu já aquela subida de montanha nos Estados Unidos. Enfim, é um piloto de moto muito. Ele sempre aventava meu nome lá na Motor Press. Aí pintou uma vaga na Maxi Tuning. E aí no primeiro dia de trabalho eu já fui lá no Embu pegar um carro tunado para escrever. Aí andou, cobria arrancada, coisa que não cobriam. Eu fui bem faca no dente mesmo, porque eu percebi que aquela profissão que eu queria, independente se fosse carro ou que fosse. Mas Entendi. como foram carros, me dei bem e segui. Mas ali você já gostava de carro ou você começou a gostar de carro por acaso, por exemplo, quando você Não, arrumou não, não. alguma coisa como jornalismo? Não? Como que foi isso aí? Então, eu arrumei o jornalismo como cinema, né? Mas eu não sou um cinéfilo, vamos dizer assim. E, na verdade, meu pai era muito ligado em carro e Fórmula 1. E meu pai comprava aqueles pôsteres da Grid, que a Abril fazia, Sim. que era um super pôster de 16 páginas, e comprava, eu sempre me liguei nisso, mas meu pai morreu, eu tinha 8 anos. E Sim. aí, com uns 9, 10 anos, minha mãe começou a assinar Auto Esporte 4 rodas, quatro rodas e Auto Esporte eu comprava na banca. Outros tempos das revistas, né? Sim. Tempo que revista vendia 600 mil por mês, 600 mil unidades por mês. E eu mantive a assinatura até uns 14, 15 anos, né? Me liguei muito em futebol, tal, eu jogava, tinha bolsa em escola, jogava em clube, dei uma afastada, mas quando voltou de uma maneira avassaladora, assim. Quando eu voltei a frequentar esse negócio de carro, foi bem passional mesmo. E aí, querido, aí o destino fez o caminho e estamos aí até hoje, vamos dizer assim. Mas passei por muita coisa até chegar aqui. Então, depois da Auto-Técnica, você fez alguns projetos ali, né? Você aprendeu bastante ali, foi sua escola ali, né? Praticamente. E Não, aí você foi ali para a foi Motor Press, é isso. A revista Motorpress, Motor Motorpress. Press. Max, Você ficou lá quase 10 Aí a anos, né? Você ficou Maxitune 8 anos lá. acabou. Na verdade, 9 anos. 9 anos. A Maxitune, no terceiro ano que eu estava lá, a Maxitune acabou. Aí eu achei que ia ser mandado embora, eu tinha acabado de comprar um carro. Nossa. Falei, puta que pariu, eu me ferrei, né? Eu, é uma parcela alta, tá? Falei, meu, eu vou ter que vender o carro, mal comprei. E aí o Sérgio Quintanilha, que hoje é até doutor lá na Casper Libero, Sim. e a Isabel Reis, me chamaram para coordenar o carro online. Na época, a equipe era Gerson Campos, que está no Acelerados, Rodrigo Sami, que foi muito tempo assessor da Yamaha também. Mas eu fiquei lá na coordenação uns 4 meses, porque o Daniel Mester, que é do Motor One, foi para a revista Autosport. E aí eles ficaram naquela de buscar alguém no mercado, não buscaram, eu acabei assumindo. Aí na primeira semana também, mais ou menos os cargos que eu fui tendo, as mesmas coisas aconteceram. Na primeira semana eu já tive que fazer um teste em pista, porque o piloto de teste não podia ir. Aí peguei um aparelho que era muito diferente do que tem hoje, o B-Box, né? Que era uma caixinha, tal, já era menor, mas era diferente. Fiz o teste, escrevi meu primeiro comparativo, fui embora. E aí, 2 anos e meio depois, eu coordenei um projeto de uma revista semanal, que chamava Carro Hoje, era um projeto alemão. Fui para a Alemanha para entender o que queriam fazer, os alemães vieram para cá, eu coordenei esse projeto. Essa revista durou 1 ano e 8 meses, porque na minha visão, né, hoje já posso falar, era um pouco megalômano, né, fazer 82 páginas por semana num país que lê pouco e a internet cada vez mais presente na vida das pessoas, o smartphone, enfim. E aí, acabando esse projeto, fui chamado pelo Luiz Guerreiro, já tinha sido chamado pelo André Janonetti, que era vamos dizer assim, o manager da Car and Driver, junto com a editora Scala, há uns 2 anos antes. E aí, na segunda chamada que o Luiz Guerreiro fez, eu fui para a Car and Driver, e ali eu consegui expressar a melhor maneira que eu escrevi, a criatividade, e que foi tomando os caminhos para eu fazer o que eu faço hoje. Legal. Ficou mais ou menos uns 5 anos lá, né? E um pouco antes de você sair, eu acho que, assim, eu acho que você deve ter saído porque a revista também já não vendia na banca, esse tipo de coisa toda, né? Já tava. É, Ou não? Como é que não, na surgiu isso aí? verdade, a Car and Driver acabou, né? Eu saí quando acabou, eu fechei a Acabou, né? porta.
Mas a Canandave deu... na verdade, assim, eu passei por algumas coisas de saúde, né? Que me fizeram fazer o canal de YouTube, porque... Bom, na verdade, eu nunca contei esse lugar nenhum publicamente, mas vou falar para você aqui, como é a primeira Primeira entrevista. vez aqui, primeira vez aqui. Primeira vez, primeira vez. Alguns amigos mais próximos sabem, mas o grosso das pessoas não sabem. E aí vai até explicar esses cabelos brancos tão cedo. Eu, a março de 2016, fui diagnosticado com câncer Nossa. no intestino, chama síndrome de Lynch. E meu pai morreu com 35 anos com o mesmo câncer, eu tinha a mesma idade dele na época do diagnóstico, mas o câncer era muito grande, estava numa fase bem avançada, e a gente não sabia o que esse câncer era, né? Se ele era Nossa. agressivo, se ele era só grande. E aí eu fiz uma cirurgia de emergência, saí da mesa de cirurgia com 5% de chance, Nossa. e tava pesando, não, eu tenho, todo mundo quem me acompanha sabe, eu tenho 1,90 m, eu estava com 78 quilos. E fiz a cirurgia, resisti, e um médico falou que ia tratar na quimioterapia. Só que 10 dias depois, quando veio a biópsia dos tumores, eu tinha 95% de chance, porque eles eram muito agressivos, mas como é um câncer genético, eles não eram de espalhar, né? Não, a chance de metástase era pouca. Sim. Aí eu fiz, os cabelos caíram, enfim. E aí eu fiz a quimioterapia, mas uma das contraindicações, vamos dizer, dessa quimioterapia foi o acúmulo de cabelos brancos e um tumor que eu tive na boca. Quem me acompanha no canal viu lá. Eu achei até que era herpes e não era. E aí, em 2017, um ano depois, eu já estava já num processo de cura, né? Aliás, ainda faltam 2 anos, mas enfim, está tudo correndo bem. Eu decidi fazer porque, assim, quando eu cheguei do hospital, que eu cheguei da cirurgia, tal, 15 dias depois, a minha filha me estranhou um pouco de eu ter chegado. Não lembrava mais de mim, porque ela tinha... Minha filha é de dezembro de 2014. Isso foi em abril de 16. Ela tinha um aninho e pouco, então ela perdeu um pouco do apego. Eu falei, eu não sei o que vai acontecer, né? Eu comecei a quimioterapia 3 meses depois. Aí eu fiz a quimioterapia e tal. Quando eu fiquei restabelecido, eu falei assim, eu não sei o que vai acontecer, então, como não vai ter mais papel daqui 20 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, eu vou fazer um canal de YouTube, porque uma plataforma digital, eu tenho certeza que se acontecer alguma coisa comigo, ela vai conseguir ver quem eu era, né? Sim. E aí eu fiz esse canal, meio cara e coragem mesmo, tinha uma prima minha voltando do Canadá, falei para ela comprar umas câmeras para mim, mandei o dinheiro para ela, comprei 2 GoPros e saí falando com o GoPro no tripé. Falei, eu tinha o emprego, né? Eu tinha o trabalho da Caran Driver, que me sustentava, mas a minha principal preocupação era deixar alguma Um legado, né? mensagem lá, porque não era mais ou menos, né? Tanto que eu faço uma coisa, apesar de técnica, muito pouco professoral. Eu prefiro dar um embasamento em cima de sensações. E até porque, na verdade, quando eu comecei isso, eu falei assim, ela precisa saber quem que eu sou, né? Uhum. Se ela não souber quem que eu era, eu tô lá, professorzão, ela fala assim, pô, meu pai morreu, era um chato pra cacete. Na minha cabeça era isso, os primeiros vídeos. Aí a coisa foi se desenvolvendo, minha saúde foi melhorando. Vocês podem ver, eu já tô gordo pra cacete, já tô com mais de 110 quilos. Mas o primórdio disso foi uma sensação de não saber se está aqui, né? Porque quando você tem uma doença dessa, você nunca sabe para onde ela vai evoluir, se vai evoluir ou se não vai. E como você No falou, meu seu caso, pai ele também sofreu da mesma coisa, né? Então você não sabia. Quer dizer, mas aí mas outros tempos, a né? cabeça vira, né? Também. Mas em 89 a medicina era muito mais Rudimentar. espartana, vamos dizer assim, né? Sim. Meu pai se tratou com um dos melhores médicos na época, era o Silvano Raia, do Einstein, e também do Sírio-Libanês. Mas, enfim, não conseguiu salvar porque também pegou numa fase tão avançada quanto a minha, mas não tinha tantos recursos na época. Ele também tinha uma saúde já mais debilitada, era diabético e tal. No meu caso, não, eu sempre fui atleta, joguei bola, treinei boxe muito tempo e tal, então eu tinha um físico já mais preparado até para aguentar o emagrecimento que eu tive. Mas, enfim,
Voltando a falar do que eu faço hoje, foi primordial a questão de eu sentir que me recuperei e deixar uma coisa para minha filha. E hoje, sei lá, ela vê eu lá no YouTube e tal, ela fala, você tá aqui, ela não entende nada de carro, tem 4 anos só, mas ela já procura, tipo, no celular dela lá, eu sempre ponho um vídeo para ela ver, outro, ela passa rápido, é verdade. 30 segundos ela vê e fala, papai, já passa pro Lucas Neto. Mas acontecendo alguma uma galinha coisa, pintadinha, ela vê o dia inteiro, né? Não Galinha Pintadinha não. O negócio dela é Lucas Neto e Maria Clara e JP. Meu Esses Deus. dois eu vou te falar. Esses dois aí têm pacto com o anjinho das crianças. Meu Deus do céu. Esses são fogo. Bom, eu não esperava esse tipo de história sua aí. Cara, muito assim. Muito Ninguém punk. sabe praticamente. Ninguém sabe, mas agora vão saber se eu botar no ar. Né? Não, vai botar, pode botar. Pode botar no ar, então vai pro ar. Pode botar no ar. E, assim, aliás, se você botar no ar, esse pessoal vai parar de me falar que quando eu boto uma foto de 2011, e fala assim, nossa, como você envelheceu? Na vontade de responder assim, claro, cara, você fez quimioterapia? Eu fiz. Por isso que o cabelo ficou branco, assim, ó. Caiu pra cacete, agora tá melhorando ainda. E aí já explica alguns porquês, né? Que é isso que é interessante. E, bom, já que a gente já passou pela vida inteira aí, vamos falar do canal A Roda, né? Que você dirige, produz, escreveu o Shalom Now lá. Você escreve tudo. Quem dera. Então, você ainda faz tudo no canal ainda? Quer dizer, você começou então, fazendo na verdade, tudo. assim... Diga aí, desculpe. Não, na verdade, assim, eu nunca editei, né? Porque como eu já escrevia o roteiro antes, já gravava e escrevia o roteiro depois, eu falei, eu sempre precisei de um cara, sempre paguei um cara, paguei mal, obviamente, quem já trabalhou para mim sabe, mas sempre foi tudo acordado. Na verdade, eu sempre escrevi antes, né? Escrevo antes, produzo, filmo, meio que consegui estabelecer um padrão meio próprio do jogo de câmeras, tal. Faço muito com GoPro e de um tempo para cá eu comecei a usar o celular também e agora temos também uma câmera, uma handcam, para fazer algumas coisas. Mas foi tudo ideia da cabeça, assim. Na verdade, como eu muito tempo, né, nesse mercado, eu pressenti que as revistas iam acabar. E antes de começar o canal, eu assisti muitos vídeos mundo afora, de muita gente. Eu assisti mais de, sei lá, pelo meu cartesianismo, mais de 100 canais. E não encontrei uma fórmula, né? Falei, o que eu vou fazer? Tem um monte de gente fazendo já, principalmente na Inglaterra, né? Que eles são muito bons. E são bons também porque filmam na chuva e não estão nem aí, né? Lá chove 220 dias por ano. Eu falei, eu preciso bolar uma coisa que não tem empecilhos para mim. E aí eu decidi que, como sempre fui muito ligado à revista, eu decidi fazer uma reportagem de revista, ponto a ponto, como é uma reportagem de revista, no YouTube. E, assim, no primeiro vídeo que eu fiz, que é horrível, do Argo, lançamento do Argo, esse primeiro vídeo deu 30 mil views numa semana. Que beleza. E aí em 2 semanas eu já tinha 1.200 inscritos e eu já estava também fazendo bastante coisa no Instagram. Tenho que agradecer demais, por exemplo, ao pessoal do Acelerados, que mesmo no comecinho, assim, que eu nem tinha canal de YouTube, eles já me chamavam lá naquela live que eles faziam, e isso impulsionou muito. Eduardo Bernasconi também, da Full Power, ajudou demais. Eu fiz algumas participações no canal dele, chamando para o meu, e hoje também o UOL também me ajuda muito. Enfim, é aquela coisa, ninguém chega 100% sozinho em lugar nenhum. Claro. Eu posso escrever sozinho, eu posso bolar as pautas sozinho, eu posso filmar sozinho, mas o canal, além dos seguidores, obviamente, que são a razão de tudo, sempre eu tive a ajuda de gente que trabalhou comigo antes de eu entrar nessa empreitada. Que nem Gerson Campos trabalhou comigo de 2005 até 2009. Minto, até 2011. Que ele foi, voltou. Cássio Cortes fazia freelancer para a gente na Car and Driver. Eduardo Bernasconi me ajudava já da época da Maxitune, que ele tinha Full Power revista, e às vezes ele fazia um evento lá, tinha um evento da Full Power, e ele
Eu falava assim, eu quero gravar esse carro. Ele falava assim, não, fala aí os que você quiser gravar, não, né? Fotografar e escrever na época. E falou assim, fala aí o que você quer que eu não ponho na Full Power. Aí você faz uma coisa exclusiva. Sempre me ajudaram de graça, que eu também, modéstia à parte, sempre fui um cara bem transparente, nunca quis ser mais que ninguém, porque eu sou um cara adepto de vida simples, eu não sou muito... Apesar de fazer coisas tipo, vai andar de elétrico em Noronha, vai andar de Audi em Mônaco, eu não me ligo nisso aí. Então, eu sempre tive muita reciprocidade da camaradagem que eu tive com quem eu gosto. E esses caras me ajudaram muito, especialmente no canal. Se você pegar um canal que começou em 2017, final de 2017, em 2019, antes do meio do ano, ter 60 mil inscritos sem pôr R$ 1 no AdSense, é fruto da ajuda de muita gente que vai com a minha cara e eu também sou leal a essas pessoas aí. E você também fala de uma coisa que muita gente quer ouvir, que é carro. O pessoal adora carro, né? E o jeito Sim. despojado com o qual você faz os vídeos, né? Já ajuda muito, porque sabe que assim você fala uns 10, 15 minutos mais ou menos sobre o carro, mas você não faz nada pesado assim, né? Sabe, não é uma coisa que Não, fica pesado. Assim, você gosta de ver, você conta algumas piadas no meio. Tem algumas sim. coisas que eu vou falar pra você que eu não gosto, tá? Mas vai ficar pra segunda parte, porque agora, Não, tudo como, bem. como você falou de acelerados, eu vou te fazer uma pergunta também dessa, mas vai ficar pra segunda parte, que vem daqui a pouquinho. Tá. E você que tá aí no canal não pode perder a segunda parte. Fica ligado, se inscreva no canal, ative o sininho para você ver quando é que o João Anacleto volta para fazer a segunda parte, tá bom?